Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje iremos falar sobre a conjugação. A conjugação consiste em uma transferência unidirecional de material genético de uma célula doadora para uma célula receptora através de pílula sexual. Este intercâmbio implica a transferência de moléculas de DNA extracrimossômica, plasmídio. O mecanismo foi descrito pela primeira vez por Lendeberg e Tate em 1946, quando observaram transferência semelhante à sexual entre duas cepas mutantes Escherichia coli. No experimento, selecionou duas cepas, cada uma com defeito em uma via sintética diferente, e as fez crescer em um meio rico em nutrientes. Após isso, removeu as células de cada cultura e as lavou para remover resíduos do meio. Então, tentou cultivar as células de cada cepa em placas de agar, que não possuíam os nutrientes especiais necessários a elas. Ele também misturou as células das duas cepas e as colocou em um mesmo meio. Ao fazer isso, observou que as células da cultura original não cresceram, já algumas da cultura mista cresceram, concluindo, pois, que estas últimas devem ter adquirido a capacidade de sintetizar todas as substâncias de que necessitavam. Para ocorrer a conjugação, é necessário que existam dois tipos de células, chamadas F+ ou doadoras e F- ou receptoras. As células F+ contêm o plasmídio F de fertilidade, cuja função é a síntese de proteínas que formam o pilo sexual, que será a ponte para a conjugação. Já as células F- não possuem esse plasmídio. O processo ocorre em três etapas. Primeiro, a célula doadora produz o pilo sexual e este liga-se à célula receptora aproximando as duas. Depois, o plasmídio conjugativo é cortado e uma das fitas é transferida para a célula receptora. Ao final, as duas células recircularizam os plasmídios, sintetizam a fita complementar e tornam-se doadoras. Uma célula com plasmídio F integrado é conhecida como HFR, Wide Frequency of Recombination, significando que os genes cromossômicos de uma célula HFR são transferidos a uma célula F-, numa frequência maior do que para um F+. A maioria dos grandes plasmídios conjugativos codifica enzimas que conferem a resistência a antibióticos. Portanto, a variabilidade genética gerada por esse mecanismo de transferência gera condições que favorecem a seleção e a disseminação de genes que conferem essa resistência. Obrigado, pessoal, espero que tenham gostado.